Existem sim alguns perigos e, portanto, cuidados que nós precisamos ter quando o assunto é projeção astral. E no vídeo de hoje eu vou trazer os 3 maiores perigos que envolvem a saída do corpo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho gostado muito de trazer esses vídeos diários aqui, conversando com todos vocês. Isso traz muito crescimento para mim e fico feliz que traga para vocês também, porque vocês deixam aqui nos comentários todos os feedbacks. Então fica o convite para que, caso você não seja inscrito, inscreva-se aqui no canal para que a gente continue crescendo juntos. Assim, fica mais fácil a nossa vida. Um colabora daqui, o outro de lá e nós avançamos. Projeção astral. Esse tema eu aprecio bastante e, na verdade, o fenômeno da projeção astral, eu sempre comento que é uma das experiências de grande expansão de consciência que nós podemos ter em nossa vida. Porque nós estamos próximos, experienciando e vislumbrando, trazendo para nossa experiência e nos transformando a partir do contato de temas que são muito profundos, como por exemplo a imortalidade da alma. Além disso, a partir das experiências projetivas, nós podemos estabelecer novamente contatos com grandes pessoas, com grandes amigos que nós deixamos também nas realidades astrais. E isso expande muito a nossa visão de mundo. Portanto, que eu coloco que é uma grande experiência de expansão de consciência. Além disso, essa área, quando nós vamos aprofundar, ela traz consigo alguns outros temas de estudo também, como por exemplo o conhecimento do nosso sistema energético todo. Além disso, o conhecimento da anatomia sutil que envolve o nosso corpo astral, os corpos espirituais, dito dessa forma também. Além disso, o funcionamento de toda a vida, de todo o mundo espiritual. E isso por si só já traz grandes aprendizados. E quando aprendemos, evidentemente que a nossa visão de mundo, a nossa consciência dá um salto, uma expansão. Porém, nesta busca, nesse estudo da projeção astral, existe sim alguns perigos, que é justamente o que nós vamos ver agora, aos quais eu considero os maiores perigos do fenômeno da projeção astral. Então vamos ver quais são. O primeiro grande perigo eu trago aqui, que é os traumas psicológicos advindos dessas experiências espirituais. Como assim traumas psicológicos? Porque digamos que nós não temos tanto conhecimento assim sobre o mundo espiritual, o que já é um equívoco aqui, caso você esteja procurando desenvolver a sua projeção astral, é que tem muitos casos que acontecem de forma espontânea, mas caso a gente esteja buscando, é sempre importante que a gente vá buscando conhecimento sobre essa área. Mas para muitas pessoas, uma vez que este é um fenômeno que ocorre com todos nós, portanto, para muitas pessoas, isso ocorre espontaneamente. E nessas saídas espontâneas, pode ser que nós tenhamos alguma experiência não tão agradável assim. Porque o que é que nós entramos em contato quando saímos do corpo? Entramos em contato com tudo aquilo que estamos sintonizados. E pode ser que num determinado dia a nossa sintonia não esteja tão boa assim. Logo a gente sai consciente, fora do corpo, e experiencia algo relacionado à sintonia que nós já estávamos antes de sair para fora do corpo. E a pessoa pode estabelecer um contato visual ou sentir uma presença extrafísica que lhe traga alguma experiência não agradável, como já comentamos. Pode ser uma espécie de ansiedade, um medo, ou às vezes até um assédio, um processo obsessivo um pouco mais forte, um pouco mais impactante. E depois, quando ela sai dessa experiência, retorna ao seu corpo, ela fica com medo da experiência, diz que isso é coisa do capeta, é coisa do demônio, e trava toda e qualquer busca, inclusive, sobre espiritualidade. Então eu vejo que nós termos uma falta de conhecimento para lidar com todas essas possibilidades que podem se apresentar nas saídas do corpo é um dos grandes perigos, os traumas psicológicos advindos dessas experiências. Agora, é importante a gente entender também que muitos dessas experiências negativas, dá para se colocar, porque trazem sensações desagradáveis, na verdade são porque nós já estávamos com essa sintonia dentro do corpo. Sair do corpo e ter esse tipo de percepção nada mais é do que uma extensão daquilo que já estava se apresentando momentos antes. Não é a saída do corpo que causa esse tipo de experiência, e sim a nossa sintonia. Por isso que eu reforço aqui a importância do nosso aprendizado, mas ainda assim é algo que pode travar a busca espiritual
de muitas pessoas, né? Essa falta do conhecimento eu considero um dos piores desafios quando o assunto é projeção astral e realmente é um dos grandes perigos. Mas o segundo grande perigo que eu trago aqui são todas as repercussões astrais, todas as repercussões energéticas que muitas vezes nós trazemos dessas experiências de desdobramento. Às vezes, em sonhos, tem algumas pessoas que têm sonhos muito vívidos, né, que não são projeção astral. No próximo vídeo a gente até pode fazer essa distinção do que é sonho, do que é de fato uma projeção lúcida e consciente. Mas enfim, retomando aqui, tem pessoas que têm sonhos muito vívidos. E essas pessoas, quando retornam do sono, elas recordam muito dos seus sonhos também e trazem algumas impressões daquilo que viveram no mundo onírico. E ficam mal, pelo menos por algumas horas do seu dia, ou às vezes levam, né, todo dia aquela repercussão energética negativa ali do sonho. Quando o assunto é projeção astral, é comum que a gente tenha assim grandes repercussões daquilo que vivemos em nossas noites, em nossos desdobramentos. Por exemplo, eu trago uma experiência para ilustrar isso aqui. Faz alguns anos já, mas é uma que me marcou bastante, por isso eu trago aqui para ilustrar. Estava eu junto com a espiritualidade, com os amigos espirituais, em um trabalho de assessoramento no mundo espiritual, coisa que é natural, coisa que eu sempre me coloco à disposição e que a gente está frequentemente em contato com esse tipo de situação. Estava auxiliando os mentores num trabalho de jogar luz para muitos espíritos que ficam aprisionados ou conectados à zona mais densa da matéria, próximo à superfície planetária. E este espírito, ou melhor, um destes espíritos que estava ali recebendo esse nosso trabalho, estava com uma energia de muita raiva. Eu percebi essa energia de raiva deste ser, mas não me sintonizei num primeiro momento com isso, porque eu estava sintonizado justamente com a espiritualidade, com os mentores espirituais. Porém, eu não recordo 100% o que é que fez com que eu perdesse a sintonia e entrasse na mesma frequência energética daquele ser que estava com uma energia de raiva. Quando eu passei a vibrar a raiva, eu já, evidentemente, mais atrapalhei do que ajudei o trabalho dos mentores. Por isso, eu fui trazido ao corpo naquele mesmo momento e quando eu retornei ao corpo, eu estava com o mesmo sentimento de raiva. Eu sabia que aquela causa da raiva não era minha, tinha sido trazido a partir daquele espírito que estava recebendo um auxílio. Mas eu entrei na mesma sintonia e despertei esse estado de raiva em mim. E isso é um outro perigo, porque a gente pode trazer as repercussões energéticas, e essas repercussões podem não ser tão boas assim, como neste caso, neste exemplo que eu trouxe, e se a gente não sabe lidar com tudo isso, a gente corre o risco de levar isso para o nosso dia a dia, e às vezes despejar, entre aspas, essa raiva ou esta inquietude em outras pessoas do nosso convívio, o que causaria mais problemas de relações. Então esse eu considero também um dos grandes perigos. É importante que a gente tenha um desenvolvimento no nosso equilíbrio emocional para saber lidar com essas nossas emoções que fazem parte, né? Não são negativas, não são ruins necessariamente, têm as suas funções, mas é importante a gente saber lidar para que a gente não saia distribuindo para quem não tem nada que ver com essas situações. As repercussões energéticas é importante a gente estar atento também. E aqui nós chegamos ao terceiro ponto, ao terceiro grande perigo, e este eu considero, deixei para o final, claro, a cereja do bolo, este eu considero o grande perigo da projeção astral, que é nós utilizarmos o fenômeno projetivo como uma fuga. Nós trouxemos aqui no primeiro exemplo, caso as pessoas tenham experiências negativas, experiências desagradáveis nesses fenômenos, mas pode ser que a gente tenha experiências muito agradáveis, muito boas, que a gente esteja em um ambiente que as repercussões energéticas, inclusive, sejam de muita paz, de muita alegria, de muita bem-aventurança. E quando nós retornamos a este corpo físico, a este mundo material, a gente pode criar uma espécie de um desligamento em relação à matéria. Podemos enxergar este mundo cotidiano, o nosso trabalho, as nossas obrigações diárias como algo muito banal.
Porque o mundo verdadeiro, o mundo real, o mundo belo é aquilo que nós experienciamos na nossa saída do corpo, em nossa experiência projetiva. E de fato, às vezes nós experienciamos uma realidade, às vezes pela proximidade com os mentores a gente traz essa repercussão de grande felicidade, de grande paz. Mas é importante que a gente saiba que assim como o exemplo da raiva, esta paz, ela também não é nossa, ela foi patrocinada pelos mentores espirituais. É por essa razão, inclusive, que nós estamos aqui num mundo entre aspas, provas e expiações, porque a gente olha esse mundo é tão belo, né? Quem está em provas e expiações é o ser humano, não é o mundo necessariamente. Mas enfim, vocês me entenderam. A gente está aqui para justamente desenvolver essa capacidade de estarmos nesta mesma paz, nesta mesma alegria, nesta mesma felicidade que nos foi patrocinada. Mas quando a gente tem essa experiência e retorna para cá, a gente corre o risco de não mais enxergar tanto sentido nesta vida material e querer estar nesta outra experiência que nós tivemos recentemente na nossa saída do corpo, na nossa projeção. E isso faz com que a gente coloque a nossa atenção e a nossa energia para vivermos as nossas noites conscientes, mas muitas vezes não colocamos o mesmo empenho e energia para vivenciarmos os nossos dias com a mesma consciência. E este eu vejo que é o principal perigo de todos, porque se nós estamos aqui, é porque aqui é para estarmos. E, portanto, a nossa energia deve ser desprendida para cá também, para as realizações também mundanas. É claro que o ideal é nós vivermos os nossos dias e não vivermos as nossas noites em vão. Termos esses trabalhos, essas experiências também, isso, como eu comentei, expande muito a nossa consciência. Mas quando cria uma despersonalização daquilo que nós estamos sendo aqui neste mundo, eu vejo que essa experiência trouxe mais problemas do que benefícios. E estes são os 3 grandes perigos da projeção astral, na minha perspectiva. Eu espero ter contribuído nos seus estudos e agradeço muito a sua companhia até esse momento do vídeo também. Peço que você deixe seu like caso esse vídeo tenha feito sentido para você, se inscreva no nosso canal para continuarmos juntos nesses aprofundamentos e estudos. Estamos aqui todos os dias de segunda a segunda e eu te vejo nos próximos. Um big beijo, fiquem na paz e até mais.